Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você. Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando, como em todas as semanas, para falar sobre as coisas da política. E muita coisa acontecendo na política nessa semana que se encerra e muita coisa virá a acontecer nas próximas semanas em consequência do que aconteceu. Deu para entender? Porque tudo acaba ficando interligado. As próprias operações que estão sendo desenvolvidas no país, que aliás virou uma verdadeira sala de cirurgia, um centro cirúrgico esse país de tantas operações que estão acontecendo, essas operações acabam de alguma forma se interligando. Mas desta semana eu quero destacar, para a gente analisar durante o programa de hoje, quero destacar o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro. Você assistiu com certeza, se não viu tudo, viu pelo menos alguma parte e naturalmente tem a sua opinião formada. Se não tem, a gente vai tentar colaborar com mais algumas informações também para que você faça a sua análise e tenha a sua própria opinião. Vamos falar de assuntos locais e vamos falar também de 2018, né, que está cada vez mais perto. Sucessão eleitoral e é sempre tema do nosso programa. Nosso programa de hoje, recebendo mais uma vez para fazer aquela análise bem embasada, aquela análise contundente, aquela análise bem definida. Como é que eu vou definir isso, senhor Luiz Gama? O senhor tem opinião de quê? Boa noite, Gama. Muito boa noite, Paulo. Boa noite para você, telespectador. É sempre um prazer de novo estarmos juntos, reunidos, para a gente debater as coisas da nossa política. Aquela opinião polêmica. Polêmica, aquela opinião com cara de verdade. É verdade. Você falou uma palavra importante nessa história, com cara de verdade, e você Sim. põe a cara, né? Sim, não há nenhum problema em relação a isso, não. Você tem a sua opinião formada e não esconde. Não, tranquilo. Ao contrário de muitos. Verdade. Mas eu acho mais fácil você ser amplamente aberto, um chamado livro aberto em todos os aspectos, parece que fica mais à vontade para você realizar o seu trabalho em qualquer área. Verdade. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com o ex-presidente Lula e com um assunto que lembra muito uma coisa que aconteceu em Goiás em 2004. Você vai ver daqui a pouco. Programa Goiás na Frente. Eu gostaria de saber o que Goiás vai fazer para criar emprego para quem precisa. Goiás é um dos primeiros estados do Brasil a sair da crise, beneficiando os goianos com novos empregos. Apenas no primeiro bimestre deste ano foram criadas mais de 12 mil vagas de trabalho. Com o programa Goiás na Frente, a atração de novas empresas continua. A meta é aumentar a competitividade do nosso estado, garantindo o fornecimento de energia com a construção de novas subestações, redes e linhas de transmissão. Os recursos gerados pela venda da CELG já estão disponíveis e o novo gestor se obriga a investir mais 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Resultado: energia estável e de qualidade para o pequeno e o grande negócio e mais conforto para as famílias goianas. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Ruas e avenidas de Trindade estão sendo contempladas com uma nova sinalização, contribuindo com um trânsito mais organizado e seguro para condutores e pedestres. A Superintendência Municipal de Trânsito de Trindade informa que está atuando com várias frentes de obras por toda a cidade e que, em pouco tempo, a maioria dos logradouros estarão sinalizados, também colaborando para a melhoria do aspecto urbano em função da Grande Romaria do Divino Pai Eterno 2017.
indicando a organização do sistema de trânsito. O trabalho inclui, além de faixas divisórias de tráfego, o alinhamento de acostamentos e faixas de pedestres. Prefeitura de Trindade, fazendo o melhor para você. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Saber esperar é uma lição valiosa. Se você é professor, chegou a sua vez de se vacinar contra a gripe. De 15 a 19 de maio, vá até o posto de saúde mais próximo. São mais de 900 postos de vacinação em todo o estado. Leve identidade, cartão de vacina e um documento que comprove vínculo profissional. Todo professor deve atender essa chamada. Governo de Goiás, responsabilidade que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o jornalista, radialista Luiz Gama. Gama, assim como quase todo o país, se não todo o país, de alguma forma viu alguma coisa sobre o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro nesta semana. Para a gente começar a discutir essa questão, com que frase você definiria essa presença de Lula diante de Moro? Que todo mundo achava que ia ser o grande embate do século, MMA, aquela coisa toda, e virou o quê? Então, eu o nomeio, depois de acontecido, como um espetáculo negro da nossa política. Foi gerada uma expectativa extraordinária, não é, Paulo, em relação a esse encontro, que pareceria um embate, um duelo de gigantes, um duelo de titãs. Quando, na verdade, depois do acontecido, ficou muito claro que o que aconteceu é aquilo que deveria acontecer e não seria diferente. Primeiro, um político astuto, um malandro do ponto de vista, né, da fala. É um malandro, não é no mau sentido, estou me referindo ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tem uma retórica muito boa, ele tem um estilo de comunicação muito popular, é simples, é bem verdade. Eu costumo dizer que ele se comporta sempre como se estivesse em um piquenique. Exatamente. À beira do churrasquinho ali, aquela coisa toda ali. E convenhamos, nesse aspecto o Lula tem qualidades, ele tem talento, ele sabe mentir como ninguém, ele tem um poder de convencimento, mesmo sabendo que está pregando uma grande mentira, ele faz isso de uma maneira espetacular. Ele sabe puxar a população para o lado dele. Sabe, ele tem o dom da comunicação popular, essa comunicação simplificada. Ele é muito direto naquilo que ele tem para dizer, na mensagem que ele precisa dizer e efetivamente faz, atingindo o público que ele quer atingir, que é um público, né, classe CDE, etc. Isso aí ele faz com maestria. É um baita de um comunicador nesse aspecto. Você fala de classe CDE, mas por que, onde é que se inclui então Chico Buarque? Para não dizer outros nomes. Que Chico não é da classe C, nem da D, nem da E. Não, o Chico faz parte da classe que inventou o petismo, que inventou o Lula. Essa classe que inventou o Lula como ferramenta de chegar ao poder. Agora, o público com o qual o Lula sempre se relacionou não foi com o Chico Buarque. Esses eram os caras apenas que eram apadrinhados lá na parte de cima do espetáculo esquerdista no poder, mas o público que sustentou tudo isso é o público da classe CDE, o povo que votou no Lula, misturado com um pouco da classe média, que hoje não é mais Lula. Lula só chegou à eleição, o PT sempre teve nessa faixa, depois de consolidado o partido, na faixa de 30, 28, 30, 32% do eleitorado, correto? Esse 28% ou esses 32%, eles nunca colocariam o PT no poder, jamais. Como é que o Lula chegou ao poder?
agregando a esses 28, 30, 32%, a galera da classe média, que foi enganada. Essa foi a grande enganada. Hoje essa classe média já não vê o Lula mais como via há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o próprio PT como há uma década e meia atrás. Por isso eu vejo enormes problemas. Mas só para fechar o primeiro assunto... Me permita, até porque essa classe média que aparentemente existiu durante o governo Lula, né, ela voltou para a classe C e D, né? Ela virou lá para baixo, né? Quando o Lula disse que acabou com a pobreza e tal, na verdade, ele pegou a classe média que estava aqui e botou tudo lá para baixo. Esse povo não está satisfeito, esse povo não ajuda mais o PT chegar ao poder, penso eu, em 2018, 2022, 2026, por menos de 2030, tem jeito não. E o juiz foi bem? Então, aí o juiz não é nada disso que o Lula é. O Lula é um artista desse espetáculo de falar, de mentir, né, de brincar com as palavras, de mentir com os números. O juiz é um jurista, um operador do direito, um cara concentrado ali no processo criminal. Se você for observar o embate do ponto de vista, né, da retórica, evidentemente que o Lula teria se saído muito bem em alguns aspectos. Do ponto de vista do processo legal, evidentemente que o juiz, que os procuradores, que os promotores se saíram muito bem, até porque eles pegaram o Lula em várias contradições. Para mim, a principal delas, ela inclusive nem está nesse processo, mas é aquela em que o Moro perguntou para ele: o senhor recebeu o Léo Pinheiro no seu apartamento em São Bernardo? Recebi. O que é que vocês foram conversar? Conversamos lá. Vocês falaram sobre o triplex ou não? Vocês falaram sobre o quê? Não, ele foi lá em casa falar sobre a cozinha do sítio de Atibaia, que é outro processo. Então essa palavra do Lula naturalmente o complicou no outro processo, que não é esse que o Moro estava julgando agora, né? O processo no qual o Lula foi ouvido nesta semana. Mas enfim, foi um grande espetáculo, cuja expectativa era gigantesca. Do ponto de vista deste espetáculo, acabei saindo frustrado, penso eu, que boa parte do povo brasileiro. Mas que, do ponto de vista do processo legal, o ex-presidente Lula se complicou de vez, se complicou. Agora você tocou num ponto importante, né? O processo legal. Esse processo é em cima da aquisição do triplex do Guarujá, não é isso? Só que muito pouco se falou dessa questão. O juiz Sérgio Moro e os procuradores também acabaram desviando o assunto, embora fizessem menção à interligação que existe entre uma operação e outra, entre, por exemplo, esses depoimentos que são dados pela Lava Jato, na Operação Lava Jato, e que implicam Lula. Só que ele acabou pegando ali emprestado uma coisa que muita gente, muito jurista, concordou que ele agiu errado, o juiz Sérgio Moro, porque ele acabou desviando-se do processo legal. Quer dizer, o processo era para discutir aquilo, ele acabou pegando outras coisas que não tinha nada a ver. Então, nesse aspecto, Sérgio Moro teria se dado mal também. Agora, resta saber a defesa de Lula, o que é que vai fazer diante de uma decisão que Sérgio Moro vai ter que tomar, né? Com certeza eles vão apelar contra qualquer que seja a decisão de Moro desfavorável a Lula. O que é esse processo? Como é que surge um processo? Há uma denúncia de quem? No caso do Ministério Público. O que o Ministério Público denunciou ao juiz de Curitiba? Denunciou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu propina. Recebeu propina para favorecer empreiteiras, especificamente Odebrecht e a OAS. Como? No caso específico do apartamento do tal do triplex, lá no Guarujá, o Solaris, esse triplex seria apenas uma parte dessa propina que o Lula recebeu, segundo denuncia o Ministério Público. Mas não provou. Segundo o Ministério Público, há várias provas. Não existe, por exemplo, a escritura, porque o Lula não assinou. Não provou, quer dizer, para todos os efeitos, esse apartamento ainda está no nome da OAS. Não, juridicamente ele pertence à OAS, está no nome da OAS, só que há a confissão do dono da OAS que ela é do Lula. Então, mas o que é que vale mais? É a palavra do dono da OAS ou o tal do documento escrito assinado? Quando não tem documento nenhum, o valor da testemunha é grande, passa a ser o principal em qualquer processo legal. Se no papel esse apartamento está no nome da OAS, Lula fica à vontade para dizer que não é dele, ainda que fosse, ainda que seja. Ele pode dizer que não, mas aí é por isso que existem as testemunhas e os vários aspectos do processo legal. São 87 testemunhas só de defesa de Lula, mas existe uma outra dezena de testemunhas acusando. E aí cabe ao
o juiz, por isso que existe um juiz, por isso que é chamado um magistrado para julgar. Ó, esse aqui está dizendo que ele é, o Ministério Público está acusando que é dele, ele está dizendo que não é. O Ministério Público alega essas provas, mostra essas provas, ele mostra essas provas que não é dele. Aí cabe ao magistrado decidir quem é que tem razão. E aí, Gama, na minha opinião, entra uma coisa muito perigosa, embora legal, prevista dentro do processo legal, que é o tal do livre convencimento. A gente conhece essa história, né? Eu conheço bem essa história. Aquela história, ele diz que não é, mas o outro está dizendo que ele é dono, sim. Então, por livre convencimento, eu julgo que ele deve ser condenado. Quer dizer, esse tal de livre convencimento eu acho uma coisa muito arriscada, muito perigosa dentro da justiça. É verdade, mas no caso específico do triplex, há muita coisa que realmente complica a vida do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Isso do ponto de vista legal. Eu não vejo possibilidade dele ser absolvido na primeira instância, nesse caso específico. Que, aliás, é o mais tranquilo para ele, sabia? Ele é réu em 5 processos. O Lula é pentacampeão em processos. Ele é réu em 5 processos. Desses 5, esse do triplex é o que ele menos tem complicações. O do sítio de Atibaia é um negócio escandaloso. E os outros todos, a questão, por exemplo, né, de prejudicar a investigação da Lava Jato, a denúncia do Delcídio Amaral, é extremamente complicadora para Lula. Então, nesse processo do triplex, do recebimento de propina através do apartamento lá do Guarujá, esse é onde ele está menos complicado. Eu não vejo possibilidade dele ser absolvido na primeira instância. Pois é, e esse tal de triplex acabou aparecendo, mas muito pouco, pelo menos na minha opinião, durante essa oitiva que a Justiça fez com Lula. No entanto, outros assuntos apareceram com destaque e a gente vai puxar exatamente um deles agora, que é a questão da Petrobras, né? Lula foi perguntado sobre se ele sabia do esquema de roubalheira, e a gente pode afirmar isso com certeza, que muita gente, inclusive o Barusco, devolveu quase 100 milhões de dólares, né, de dinheiro que ele furtou, roubou mesmo de lá dentro da Petrobras. Verdade. Então se pode dizer com segurança roubalheira mesmo. Lula disse que não sabia de nada. E aí ele deu uma declaração que fez com que a gente se lembrasse de um outro episódio, o Mensalão, e que teve, digamos assim, um capítulo goiano no meio da história. Primeiro, vamos ver o que Lula diz sobre a corrupção na Petrobras. Se em algum momento um dos 204 milhões de brasileiros chegasse para o presidente da República e dissesse que tem um esquema de propina na Petrobras, seria mandado embora a diretoria inteira da Petrobras. Lula faria mesmo isso? Não custa lembrar que em 2004, não é isso, Gama? Lá na cidade de Rio Verde, durante a inauguração da Perdigão, sim, o governador Marconi Perillo alertou o então presidente Lula sobre a existência do mensalão. Isso foi cerca de 1 ano e 3 meses antes que o mensalão viesse a ser efetivamente... ser denunciado pelo Roberto Jefferson. Denunciado, né? E Lula, o que é que ele fez? Nada. Fingiu que não ouviu. Fez ouvidos moucos, né? A verdade foi essa. E, aliás, esse foi o motivo pelo qual ele, Lula, instrumentou Polícia Federal e o diabo a quatro que ele podia para incriminar, para destruir, para assassinar a reputação de Marconi Perillo. Porque Marconi revelou ao Brasil que revelou a Lula a existência do mensalão no seu governo 1 ano e poucos meses antes de o Roberto Jefferson revelar lá para Renato Lopretti da Folha de São Paulo a efetividade, a existência do mensalão. Ou seja, isso que ele disse para o juiz Sérgio Moro, ele some em relação ao mensalão e não fez nada. Pois é, e aí a gente é obrigado a assisti-lo, e aí nesse ponto eu acho que eu tenho espaço também, tenho direito a fazer minha avaliação, minha crítica. Claro. Quer dizer, Lula abusou da inteligência do brasileiro, né? Porque ele foi claramente alertado, isso foi noticiado à época, sobre a existência do mensalão e nada fez. Então o que é que leva alguém a acreditar que Lula faria isso que ele disse que faria, demitir toda a direção da Petrobras, se um dos 204 milhões de brasileiros tivesse alertado a ele, né? tivesse alertado. Quer dizer, apenas um. Ele disse, se pelo menos uma pessoa tivesse falado para mim da roubalheira, eu teria demitido todo mundo. Não dá para acreditar. No mensalão, um governador, uma autoridade de Estado, contou para ele e ele não fez rigorosamente nada. Ou seja, mais um lance de conversa fiada, conversa para boi dormir do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que teve um momento também que ele disse que são 600 milhões só de desempregados no Brasil. Aí ele disse 204 milhões. Nós já somos 207. Ele está um pouquinho atrasado. E outra coisa,
tem uma parte do depoimento que ele fala que no Brasil tem 600 milhões de desempregados. Pelo amor de Deus. Será que fazia parte do planejamento desempregar tanta gente assim? Vamos falar rapidamente aqui sobre outra operação, né, que aconteceu nesta sexta-feira, em que estamos gravando o programa, desenvolvida pela Polícia Federal, Ministério Público Federal, envolvendo dessa vez a JBS, que teria sido beneficiada com pelo menos 8 bilhões do BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que esse dinheiro que foi utilizado para aquisição de empresas lá no exterior. Isso era uma bomba relógio, né? Estava prestes a explodir. Mais cedo ou mais tarde explodiria, e a gente sempre soube, não é, Paulo Bennix, que daí poderia surgir um escândalo maior do que Mensalão, maior do que o próprio Petrolão. Aliás, o Procurador-Geral da República em Goiás, o doutor Hélio Teiro, chegou a dizer nas redes sociais que quando o Brasil conhecesse os escândalos de corrupção relacionados ao BNDES, ficaria estarrecido o país inteiro. E ele já dizia, palavras dele, está nas redes sociais, nos vários perfis de mídias sociais, do doutor Hélio Teiro, ele dizendo que no BNDES a gente viria coisas terríveis, muito maiores do que o Mensalão, do que o próprio Petrolão. Parece que o procurador tinha muita razão quando dizia aquilo. Pois é, isso é preocupante, porque a gente se lembra também de que Delúbio Soares, quando estourou o Mensalão, ele dizia que isso no futuro viraria piada de salão. E virou mesmo, né? Porque o dinheiro desviado, o dinheiro roubado durante o Mensalão é muito pouco perto do Petrolão, que por sua vez vai ser muito pouco perto desse escândalo do BNDES, né? Que já de cara já falam em 8 bilhões só para aquisição dessas empresas do ramo de processamento de carne no exterior. Então, quer dizer, onde é que nós vamos parar, Gama, com tanto escândalo se sucedendo e que um cada vez maior que o outro numa proporção violenta? Não, e todos eles colocando o Brasil no topo mundial da corrupção, né, Paulo? O que é mais duro, o que é mais lamentável. Mas eu penso que, enfim, essas coisas vêm à tona para colaborar, para ajudar o Brasil, por exemplo, a buscar um caminho melhor. Porque só o que foi recuperado já com o Petrolão passa de 3 bilhões de reais, Paulo. É um negócio assustador. Outro dia eu vi um levantamento de um procurador dizendo que muito provavelmente o Brasil recupere só de corrupção cerca de 13 bilhões de reais com essa história de Petrolão, que seria prejuízo para a nação. E que isso daria, não é, para fazer uma série de investimentos em muitas áreas desse país. Eu penso que está chegando a hora, ainda que por vias tortas, por vias dolorosas, do Brasil realmente ser passado a limpo em todos os seus aspectos. E nessa operação, mais uma vez, Antônio Palocci aparece, né, como dono de uma empresa que teria prestado assessoria para a JBS e que teria facilitado de uma forma assustadora, assombrosa, de tão rápida que foi, a liberação desse dinheiro do BNDES para que o JBS comprasse essas empresas no exterior. Quer dizer, isso esquenta mais ainda a chapa para Palocci. Enfim, é uma sucessão, Gama, que a gente não sabe nem como é que a gente trata de tantas questões. Porque a dimensão real da coisa a gente não tem nem noção, né? Porque tem também o depoimento, né, do João Santana, agora o marqueteiro João Santana, e da mulher dele também, a Mônica Moura, falando de que eu falei, né, Lula fala assim, né? A gente está falando tanto do Lula que eu acabei copiando. Está aprendendo com ele. O estilo dele. Nenhuma crítica aqui nesse caso. Mas dizendo que Dilma sabia do esquema, que Dilma, inclusive, teria utilizado um e-mail um e-mail paralelo para vazar informações da Operação Lava Jato através do então ministro José Eduardo Cardoso. Mostrou até o endereço do e-mail, você viu, né? Pois é. Yolanda2606@gmail.com. Onde é que nós vamos parar, hein, Gama? Pois é. Aliás, onde é que Lula, onde é que Dilma vão parar com tantas denúncias sobre as costas? Eles já deveriam ter parado na cadeia. Muito provavelmente vão parar na cadeia. Precisam ir para a cadeia, porque a coisa é gigantesca. E os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, o Feira e a dona Xepa, eles destruíram a cúpula do PT. Detalhe, aí não é só conversa fiada, não. Eles entregaram provas. O relatório do Ministério Público Federal tem um dos anexos, aliás, o último deles, entrega das provas, provando reunião, provando e-mail. E-mail não tem como você apagar, sabia, né? E-mail você mandou, tá lá, é eterno.
Não tem como. Então, todas aquelas piadinhas, aqueles códigos, tudo relacionado ao contato da Dilma com a Mônica, tudo aquilo está lá comprovado no processo. E outras provas. Aí tem Lula, tem Dilma, Palocci, Guido Mantega, Paulo Bernardo, Gleice Hoffmann e ainda uma galera do exterior aí. Sobrou até o defunto Chaves. Até o defunto Chaves está envolvido. Ó, Lula foi destruído, Dilma foi destruída. Sabe aquela história da mulher honesta? A mulher honesta que foi... Acabou, morreu. Ela está no mesmo patamar do Lula do ponto de vista da corrupção. Eles estão comprovadamente ligados à corrupção e o pior, no caso do Lula, ele está comprovadamente mostrado como chefe da chamada organização criminosa, como bem determinou na denúncia o Ministério Público nesse assunto, Paulo. Agora, interessante, né? Porque o mesmo maqueteiro João Santana, juntamente com a mulher dele, é o que construiu, né, a reeleição de Lula, num período em que ele estava atingido pelo mensalão. Ele conseguiu criar aquela história, deixa o homem trabalhar, né? Quer dizer, e fez com que a população acreditasse mais uma vez em Lula e ele fosse reeleito. Depois, em 2010, ele acabou elegendo Dilma. Poste. Oi? O poste. O poste. Dilma. Dilma Rousseff, quer dizer, ele acabou elegendo Dilma às custas dessa propaganda mentirosa que ele fez em cima de Dilma. Sim. Só que agora o mesmo que elegeu destrói. Não, e ele chegou a dizer em um dos depoimentos que ele, em determinado momento, assim que começou a surgir o escândalo, ele não quis destruir Dilma, um produto que ele tinha construído e colocado. Ele disse, para preservar o produto Dilma, ele não fez a denúncia à época. Depois que viu a coisa apertar para o lado dele, aí ele botou fogo na fundanga, fogo no boné do guarda e acabou entregando todo mundo. Vamos encerrar o bloco, né? Mas a gente vai ter com certeza muita coisa, ainda muito desdobramento em relação ao BNDES. Como disse bem o Gama, lembrando o procurador Hélio Telho, doutor Hélio Telho, quando se destampar essa caixa, né, do BNDES, mas muita coisa ainda virá a público e a gente ainda vai ter muito susto para tomar, infelizmente. A gente vai para um rápido intervalo e já volta. Programa Goiás na Frente. E na saúde, como é que vai ser? Vai ter investimento? Goiás já conta com uma moderna rede de hospitais estaduais de excelência como o Hugo, o CRER e o UGOL, aprovados por mais de 90% de quem usa. Agora, com o novo programa Goiás na Frente, essa rede será ampliada e concluída, com a retomada das obras dos hospitais de Águas Lindas, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu. Os recursos já se encontram à disposição e serão investidos imediatamente. Para diminuir as filas de exames e acelerar o diagnóstico, também serão construídas 6 novas AMES em diferentes regiões do estado. E para completar a rede de assistência a dependentes químicos, serão construídos 2 novos CREDECs em Quirinópolis e Goianésia. Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em pneus. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado.
A Blind Looks dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Looks, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Saber esperar é uma lição valiosa. Se você, professor, chegou a sua vez de se vacinar contra a gripe. De 15 a 19 de maio, vá até o posto de saúde mais próximo. São mais de 900 postos de vacinação em todo o estado. Leve identidade, cartão de vacina e um documento que comprove vínculo profissional. Todo professor deve atender essa chamada. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Muito bem, estamos voltando. O programa de hoje, já falamos sobre Lula, já falamos sobre Dilma, sobre a Operação Lava Jato, sobre tantas coisas nacionais. Vamos trazer o assunto agora para o nosso quintal. Está aqui o jornalista Luiz Gama, que vai analisar também essa questão que causou muita polêmica dentro da Assembleia Legislativa, que foi a votação dentro da Comissão de Constituição e Justiça da PEC que limita os gastos públicos, os gastos do Estado pelos próximos 10 anos. Depois de muita conversa, depois de muita polêmica, houve, enfim, um acordo. Veja como foi. Depois de muito diálogo entre o governo e os deputados da base que haviam votado em separado na CCJ a PEC que limita os gastos públicos em Goiás, as partes entraram em acordo. Tanto o governo como a Assembleia teve que recuar um pouco para que se construísse um acordo, para que nós pudéssemos votar algo que possibilitasse o governo de fazer as suas economias e, ao mesmo tempo, resguardando os serviços básicos. Para o líder do governo na Assembleia, Francisco Oliveira, o consenso mostrou o desprendimento do governador. A base aliada, sensível que foi, o governador sensível que é, abrangeu ainda mais dentro das contas da PEC para atender os pleitos dos parlamentares da casa, mas também atender os servidores públicos. Para o presidente da casa, governo e parlamento saem fortalecidos após o consenso. Foi um avanço muito grande para o diálogo do governo e fortalece muito mais essa base que o governador tem aqui, que sempre foi uma base muito leal. Vejo que a base sai ainda mais fortalecida e mostrou isso mais uma vez na prática. Muito bem, o governador Marconi Perillo também comentou sobre essa votação da PEC lá na Assembleia. Em entrevista exclusiva para a televisão, ele falou com a nossa equipe e deu essa opinião. Nós fizemos um acordo que preserva a PEC, que garante o teto e que preserva também o equilíbrio fiscal do Estado daqui para frente. Eu não estou nem preocupado com o meu governo agora, mas estou preocupado com os governos futuros. Preocupado que o Estado de Goiás, por conta desses aumentos, por conta dos gastos, não entre em colapso como outros estados entraram. Então a preocupação minha é do médio e longo prazo e estou cumprindo com o meu dever. Gama, avaliação sua sobre essa conversa que é normal, né, dentro de um parlamento, o próprio nome já diz, né? Tem que falar, tem que falar, tem que fazer política, tem as questões técnicas. Esse era um assunto extremamente técnico, é um assunto que interessava e interessa a todo mundo no estado de Goiás, político ou não, empresário, povo, população, servidor público, enfim, o estado de Goiás como um todo. Não é um assunto meramente político, mas necessitou de política. Necessitaria de política, como de fato necessitou. E o governo soube, ao meu ver, fazer a boa política. Por quê? Porque ele tinha a oposição lá dos 14 oposicionistas e acabou tendo, vamos dizer assim, seis deputados da base, né, divergindo em relação à totalidade da PEC. Uma PEC extremamente polêmica, extremamente necessária, vem numa hora absolutamente, né, correta. Então, ao meu ver, eu estou convite. O parlamento e o governo saíram ganhando. Por que o governo? Porque a PEC está aprovada, ainda que não 100% de acordo com o que queria a equipe técnica. E nós sabemos por experiência, né, Paulo, que quando uma equipe técnica monta um projeto de lei, manda para o governo, tem que mandar isso aqui para o parlamento. O governo sabe que tem algumas gordurinhas que são colocadas no papel que o governo sabe que precisam ser queimadas. E eu penso que, no que diz respeito a esses 6 deputados governistas que botaram um pezinho atrás,
Nós já falávamos, inclusive, em outros programas aqui, que isso aconteceria. Eles acabaram sendo convencidos pelo governo. Um cedeu daqui, outro cedeu dali. Ao meu ver, os 6 deputados acabaram cedendo mais. A PEC foi aprovada e nós teremos o tal do ajuste fiscal, um Estado do ponto de vista tributário, do ponto de vista fiscal, muito mais equilibrado aí para os próximos 10, 15 anos, felizmente. É o caminho natural, né, que os estados todos dentro do país terão que seguir, né, diante dessa crise que ainda está instalada no país, de proporções assustadoras, mais de 14 milhões já de desempregados. E segundo manda, inclusive, aquele acordo com o governo federal, que os governadores estão fechando, está praticamente fechado, né, dos ajustes fiscais, dos endividamentos. Em troca disso, todos os estados vão ter que se adequar em relação ao ajuste fiscal, à contenção de despesas e etc. O Estado de Goiás é o primeiro a fazer isso. Foi o primeiro a sair da crise, o primeiro a fazer esse ajuste fiscal e, naturalmente, vai ser o primeiro a atender plenamente o que exige a equipe técnica do governo federal para renegociar, como bem querem os estados, as dívidas deles com a União. Deputados de oposição chegaram a dizer o seguinte: o governador disse que está tudo bem. Está tudo bem, para que enxugar mais? Quer dizer, que opinião você tem? Eu tenho a seguinte opinião, quer dizer, diante dessa crise, e a gente está fazendo isso, eu tenho certeza que você está fazendo isso na sua casa, na sua empresa, quanto mais você puder segurar e enxugar, mais probabilidade de você superar a crise você vai ter, né? Então, todo cuidado é pouco, para resumir num ditado, né, daqueles bem antigos, todo cuidado é pouco. Então, se dá para economizar e o Estado continuar andando, e mais do que isso, continuar investindo mais do que já investia, então por que não fazer mais esse enxugamento? Exato. E quando qualquer administrador de qualquer país do mundo hoje, quando diz está tudo bem, em termos, está tudo bem do ponto de vista, né, de você ter o Estado sob controle. Agora, tudo bem para fazer farra, tudo bem para você desleixar, tudo bem para você não se importar com o dia de amanhã, com daqui 2 anos, daqui 5, daqui 10 anos. Não existe nenhum Estado do mundo, nem a superpotência Estados Unidos da América. Nós estamos vendo aí os países europeus, todos eles muito complicados. A França, uma das grandes nações do mundo, tem problema fiscal, tem problema trabalhista, problema previdenciário, às vezes, em alguns aspectos, até muito mais graves do que os nossos aqui do Brasil, Paulo. A própria Alemanha, que hoje é o país mais organizado da Europa, mas tem lá também os seus problemas. É tudo assim, ó, tudo na mão. Você tem que controlar tintim por tintim. O que está acontecendo no estado de Goiás, ou o que aconteceu no caso da PEC dos gastos, é o governador, como ele bem disse na entrevista, não preocupado apenas com o mandato dele. E os outros? E os 2, os 3, os próximos 4, 5 mandatos, como é que seriam? Então você não pode abrir mão de ter um Estado absolutamente enxuto, controlado e dentro das mãos do administrador. O que não significa necessariamente que tudo vai ter que ser cortado, né? Tanto que na semana passada, nós falamos sobre isso aqui, o governador anunciou, dentro daquele programa Goiás na Frente, anunciou investimentos de 510 milhões, não é isso? Na educação. Na educação. Só para a educação, 510 milhões. Outros tantos 500 milhões na região sudeste aqui do estado de Sul e Sudeste. Também essa semana foi anunciado nesse mesmo programa. Pois é, e essa semana também agora, o governador anunciou também outra medida que vai significar mais gastos, né, por parte do governo, que é o lançamento de um novo concurso para a contratação de mais 2.000 policiais militares. E mais uma vez a gente tem a declaração exclusiva do governador sobre isso. Veja. Cerca de 4.500 agentes de segurança pública, mais 1.100 na área prisional, 3.500 entre polícia militar, civil e bombeiros. É um reforço significativo. Mas na área da PM nós teremos 2.500 nesse ano chamados. E nós sentimos que é preciso chamar mais. Depois dos ajustes feitos, nós autorizamos esses 2.000 novos policiais militares e o concurso deverá ser iniciado a partir de setembro desse ano. Tá, e depois dos ajustes feitos, né, o governador enfatizou bem aquilo que eu havia comentado até antes da matéria. Quer dizer, precisou haver o ajuste para que ele pudesse ter fôlego para poder anunciar essa medida. Para enxergar onde poderia investir, né? O que poderia investir, onde poderia ir, que despesas você poderia fazer para o futuro. E você viu que ele bem disse, eu já vi críticas de pessoas desinformadas. Ah, mas e o pessoal que já passou no concurso, não chama, já vai autorizando outro concurso? Ele está dizendo.
autorizou um novo concurso para mais 2.000 vagas na PM, mas antes disso, 2.500 pessoas já aprovadas serão chamadas. Então, esses que estão aprovados agora serão chamados esse ano. Ele disse esse ano, está aí na gravação, exclusiva, inclusive, ao programa Paulo Berg, está lá. Então, vão ser chamados mais 2.500. Foram chamados? Foram. Esse ano. Setembro é que vai sair o edital para esse novo concurso de mais 2.000 vagas. Evidentemente que esses 2.000, mais 2.000 PMs, só estarão nas ruas daqui 1 ano e meio, 2 anos. Tem a realização do concurso, homologação do concurso, depois tem a fase da preparação, né? Treinamento, que são de 10 meses no mínimo, enfim. O governador foi muito preciso nas informações. Então não tem essa história de que está convocando um concurso sem ter chamado os outros de concursos anteriores ou do concurso anterior que estão aprovados. Ele mesmo, o governador, disse com a voz dele, serão chamados esse ano 2.500 novos. É isso, né? Que no total 2.500, mais 2.000, 4.500 novos policiais militares nessa força, né? Que é tão necessária, né? A segurança pública que... Não é gasto, acaba sendo investimento, né? Porque quando você investe também na área da segurança pública, você acaba economizando em outras muitas áreas. Com certeza, mas a segurança pública, Gama, é uma questão da mais alta preocupação, mais alta... O que é que precisa ser feito? A gente já falou muito sobre isso em vários programas, mas enquanto não houver uma política nacional de defesa, uma política nacional de segurança pública efetiva, que comece por fechar as fronteiras do país para a entrada de drogas e armas principalmente, e não haja, só quando houver um investimento também na educação para valer, né, e oferta de empregos ao invés desses programas assistencialistas, é que a gente vai poder vislumbrar lá na frente alguma luz. Porque do jeito que está agora, a bandidagem tomou conta do país há muito tempo. Né? Tomou. E como você estava dizendo, é um problema extremamente complexo. É um problema de nação. É um problema até de continente. Enquanto você não acabar com os narcogovernantes aqui na América Latina, você não acaba com o problema. O que é narcogovernante? Aqueles governantes que são, em muitos casos, comprovadamente financiados, né, pelo banditismo, pelo tráfico internacional, financiados. Então, é narcogovernante mesmo. Por conta disso que você vê fronteiras extremamente escancaradas aqui na América do Sul, na América Latina, entre muitos desses países, ou governados por narcogovernantes, ou de pessoas que são simpáticas a esses narcogovernantes. Você começa a resolver o problema por aí. Depois vem a educação, depois vem o esporte, depois vem aquela série de investimentos na população de cada um dos países que tem esse problema terrível da droga, que é praticamente mundial hoje em dia. Geração de empregos, né? O dinheiro do BNDES deveria ser investido aqui, e não lá, por exemplo, no Porto de Marião, não lá na Venezuela, não lá nesses países, né, governados pelos, narcogovernantes. Narcogovernantes. E investir aqui para criar empregos aqui no país, né? Enfim. Agora você imagina 13 bilhões aí que já estão achando que já estão de volta em função do petróleo. Imagina isso investido em esporte. Em esporte educativo, em esporte nas escolas, nas periferias da cidade. Você pega esses 13 bilhões e investe por determinado período, Paulo, o investimento que você vai ter em educação, em saúde, em pessoas honestas, em pessoas brilhantes num futuro bem próximo, seria um negócio espetacular. Seria muito melhor do que investir como investiram, né, na construção dessas arenas para a Copa do Mundo, que hoje estão completamente abandonadas, né? Não tem público tipo de Manaus, como é que você gasta quase 2 bilhões num negócio no meio da mata, que não serve para nada? Pois é, e onde não tem, né, com todo respeito, mas não tem times de grande expressão, inclusive para atrair público para aquela arena. E se tiver, vai ser uma vez, 2 no ano, quer dizer, fica aquele monstrengo parado, como no Rio de Janeiro, que tem 4 grandes clubes, né, e mesmo assim o Maracanã. Abandonado, também, ninguém quer. Também enfrentando problemas, abandonado, ninguém quer, cheio de problemas, o dinheiro que se gastou teve que gastar mais para fazer a reforma e ainda precisa gastar muito mais. Enfim, nós precisamos de governantes que tenham, que sejam gestores, que saibam usar o seu dinheiro de uma forma que você seja contemplado, que você seja beneficiado, e não eles. A gente vai para mais um intervalo e já volta. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer.
O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em garrafas plásticas. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva a Aedes na brincadeira. A VPM é franqueada exclusiva da Blindex em Goiás. No Brasil e no mundo, Blindex é sinônimo de beleza, conforto, praticidade e segurança em vidros temperados. Toda a fabricação segue os rigorosos padrões e o controle de qualidade exigidos pela Blindex mundialmente. Um processo exclusivo e totalmente automatizado que garantiu à VPM a conquista da ISO 9001. Exija o selo vermelho e a marca de um legítimo Blindex cravados no seu vidro. Você merece. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Saber esperar é uma lição valiosa. Se você é professor, chegou a sua vez de se vacinar contra a gripe. De 15 a 19 de maio, vá até o posto de saúde mais próximo. São mais de 900 postos de vacinação em todo o estado. Leve identidade, cartão de vacina e um documento que comprove vínculo profissional. Todo professor deve atender essa chamada. Governo de Goiás. Responsabilidade que cuida das pessoas. Muito bem, estamos voltando ao programa de hoje, recebendo o radialista, jornalista Luiz Gama. A gente vai agora trazer mais para perto ainda da gente essa conversa no programa de hoje, para falar de Goiânia, para falar da Câmara de Vereadores inicialmente, onde um assunto está causando também bastante polêmica, que é a SEI, Comissão Especial de Inquérito, que apura supostas, a gente mantém todo o cuidado, né, do politicamente correto, né, supostas irregularidades na SMT, Secretaria Municipal de Trânsito. Dessa vez, quem está no foco da SEI é a Trana, que é a empresa responsável pelos fotossensores da capital. Veja bem o que anda acontecendo e veja bem aonde está indo parar as citações ao nome do próprio presidente da Câmara, André Azeredo. Confira. A SEI da SMT ouviu novos depoentes para investigar possíveis irregularidades no contrato da secretaria com a empresa Trana. O auditor da controladoria, Paulo Heron, fez questionamentos no contrato na época da assinatura, em 2010. O controle interno, ele opina, quando ele vê indícios de irregularidade num processo licitatório, num contrato, ele certifica a regularidade, como era comum na época, para efeitos de acompanhamento. E foi feito nesse contrato, registro e controle. Ou seja, caberia ao gestor, ao presidente da autarquia, ou o gestor do ente público da administração direta adotar as providências. Para o presidente da comissão, vereador Elias Vaz, os depoimentos deixaram claro que houve superfaturamento no contrato. Que nós constatamos, assim, que pelos documentos, pelo próprio depoimento desse agente técnico, né, é que o superfaturamento existiu, né, e esse contrato pode ser que aconteceu já com a empresa Trana, mas também pode ter acontecido com a empresa EIT. Quando o contrato com a Trana foi assinado, o controlador-geral do município era o atual presidente da Câmara, vereador André Azeredo. Para Jorge Cajuru, essa ligação é estranha. Nos preocupa porque tudo que vimos aqui até hoje nessa CPI sempre tem a confirmação de erros graves por parte do senhor André Azeredo, tanto como ex-presidente da SMT, secretário, e agora também como controlador. O vereador entende que o presidente da casa deve ser convocado para depor na SEI. É claro que ele tem que ser convocado, indiscutivelmente, não só ele, como os outros ex-secretários da SMT nos últimos 3 anos, e o atual secretário, ele possui muita documentação que ele ainda não forneceu a nenhum vereador, que ele está guardando em 7 chaves. Gama, lá como cá, né, basta começar a mexer para achar problemas, né?
Exatamente. E em relação à Secretaria Municipal de Trânsito, a coisa está ficando insustentável. O negócio vai ferver para o ex-presidente André Azeredo e pela fala do vereador Cajuru, o que você subentende? Que o atual secretário parece que até é oposição. A maneira como o vereador diz que o secretário atual tem de documentos em relação à gestão passada do órgão, me parece até que ele seria um cara a denunciar, a mostrar, enfim, a colocar em uma situação mais complicada do que já está um chamado companheiro, não é de partido, mas de agrupamento político, que é o presidente da Câmara Municipal, André Azeredo, anteriormente presidente dessa SMT. A situação lá não é boa, não. Você vê que até o cara, o técnico lá de dentro, que denunciou, esse negócio está errado, isso aqui não pode. Foi demitir, trocar o cara para que a coisa errada continuasse. Então o negócio vai ferver. Esta SEI, se continuar andando no ritmo que está, do jeito que está, com as características atuais, Paulo, não vai ser uma SEI daquelas que a gente conhece, para não dar em nada. Essa SEI pode arrumar problema sério aí para muita gente nessa administração municipal. E eu estava fazendo um estudo essa semana, Paulo, em relação à Prefeitura de Goiânia. Você sabia que São Paulo, que tem 12 milhões e 200 mil habitantes, tem apenas um cargo a mais no primeiro escalão do que a Prefeitura de Goiânia, e nós que temos apenas 1 milhão e 400 mil pessoas? É verdade. Ou seja... São Paulo tem muito menos secretarias do que Goiânia, né? No primeiro escalão do Dória, tem só um cargo a mais do que a Prefeitura de Goiânia. Para que isso tudo? Ela tem 12 milhões e 200 mil pessoas. É uma cidade que dá quase 10 Goiânias. Ou seja, essa estrutura da prefeitura precisava ser revista. De repente, se você tem uma estrutura muito mais enxuta, pequena, realmente daquilo que a cidade precisa, o prefeito, o administrador geral, todos nós pudéssemos ter, inclusive, meios melhores de segurar e não deixar acontecer o que nós sabemos agora, o que aconteceu na SMT e em outros tantos órgãos aí da administração municipal. Tá bem, vamos falar de outro assunto? Um assunto que você carrega no peito. Qual deles? Esse aí. O Maio Amarelo. Maio Amarelo. Esse é um bom assunto. A campanha, né? A campanha Maio Amarelo, que foi lançada em 2011, né? Pela ONU, e agora teve mais uma edição lançada aqui em Goiás pelo governador Marconi Perillo. Veja como foi. O estado de Goiás lançou oficialmente a campanha Maio Amarelo. A mobilização tem como objetivo conscientizar as pessoas para os perigos do trânsito, que mata todos os anos milhares de pessoas. O Detran, o governo de Goiás, tem a responsabilidade de atuar na prevenção, na repressão, na recuperação do acidentado. Mas é de fundamental importância que a gente mude o comportamento no trânsito. Um comportamento mais gentil, um comportamento respeitoso. O governador Marconi Perillo aproveitou a oportunidade para entregar benefícios como 5 viaturas ao Corpo de Bombeiros e isentar 3.100 veículos de autoescolas em Goiás com o IPVA para que elas também colaborem nas ações de melhoria do trânsito. O deputado estadual Charles Bento, que representa a categoria, agradeceu o governador. Estou aqui hoje para agradecer ao senhor, em nome da classe das autoescolas, em nome dos proprietários de CFCs, em nome da Cefego, do CIPOCFC, da ProCFC, agradecimento pela isenção do IPVA, que vem ajudar e vem contribuir muito com essa categoria. Em seu discurso, o governador disse que muito já foi feito em Goiás, mas é preciso fazer mais, já que o estado gasta por ano mais de 2 bilhões para tratar as vítimas de trânsito. Eu autorizei o Dr. Manuel Xavier todos os gastos forem necessários com conscientização via imprensa, divulgação, campanhas educativas. Autorizei aumento de FCs para as polícias, bombeiros, para a balada responsável, com o objetivo de formarmos uma corrente que possa unir todos os goianos em favor da vida, pela paz. Esta campanha que nós estamos iniciando aqui hoje não pode ser só uma campanha retórica. É preciso ser uma campanha efetiva, que chegue lá no âmago, na consciência das pessoas, de todos os cidadãos.
Tomara, né? É o que a gente mais deseja, né, Gama? A gente que anda pelas ruas da cidade entupidas de tanto carro e entupidas ao mesmo tempo de muitos, né? Não são todos, evidentemente, mas de muitos motoristas que não são nada daquilo que disse o Manuel, presidente do Detran, não são nada gentis, não são nada educados, né? Nas estradas, nas ruas, nas avenidas, nas rodovias, o que tem de loucura, o que tem de insanidade no volante é um negócio assustador. Eu fico assustado com esses valores. Mais de 2 bilhões por ano o estado de Goiás, não o Brasil, não, Goiás gasta para poder, com despesa de acidente de trânsito. É um negócio assustador, Paulo. Mais de 2 bilhões de reais, não é verdade? Quer dizer, o único caminho é a consciência, é a conscientização. Não há ou Hugo, né? Hã? Ou conscientização ou Hugo. Ou o cemitério. Né? Porque muita gente não consegue nem chegar no Hugo. Os acidentes são tão gravíssimos, principalmente em rodovia. Outro dia eu estava acompanhando, por exemplo, uma declaração do inspetor Newton Moraes, da Polícia Federal, chefe de comunicação, todos nós o conhecemos muito bem. Pessoa. Ele estava mostrando o seguinte: ô Paulo, mais de 93% dos acidentes das colisões frontais nas rodovias, elas são em ultrapassagens proibidas. Mas se é proibida, para que o cara vai? Se é proibida, é porque você está fazendo alguma coisa errada. E você só faz uma coisa errada quando você não tem o quê? Consciência. Então, eu acho que o caminho é esse, é campanha, é educar, conscientizar as pessoas e todo mundo participar. Até porque o trânsito no Brasil mata mais do que muitas guerras do mundo. Mais de 40 mil todo ano são enterrados por causa de burrice, maluquice, idiotice no volante. O Brasil precisa acabar com isso. E eu acho que essas campanhas deveriam ser, na minha opinião, pelo menos, deveriam ser mais realistas. Elas deveriam, em vez de passar apenas a mensagem, olha, tome cuidado, não ultrapasse local proibido, não sei o quê. Mostre às pessoas que estão no Hugo, muitas vezes, principalmente motoqueiros, motociclistas, que ficam 6 meses, 8 meses, 1 ano, mais de 1 ano internados no Hugo, cheio de pino, de parafuso. Todos eles chegam lá politraumatizados, eles utilizam toda a estrutura do hospital de urgência, dinheiro, médico, profissionais, eles custam uma fortuna. Pois mostre essa realidade, mostre a realidade. É triste dizer, eu sei que é difícil, para os criadores, para os bons criadores que a gente tem de marketing, mas mostrar as pessoas sendo atendidas no Hugo, em que estado elas ficam, quanto tempo ficam, a família, como é que a família fica, por exemplo, com um motociclista que trabalha como mototáxi, como motoboy, quer dizer, ele deixa de produzir, deixa de levar dinheiro para casa, a família sofre, enfim. Investir mais no balada responsável, por exemplo, e mostrar os bebuns no volante, o que eles aprontam, o que eles fazem, como é que eles dirigem, é outro negócio interessante também. Tá bem, temos que ir embora, já tempo esgotado, e eu até notei aqui, Gama, semana passada eu falei, que nós estamos comemorando neste mês de maio 14 anos deste programa aqui pela TV Goiânia. E hoje, em que estamos gravando o programa dia 12 de maio, me ocorreu aqui, me lembrei, estou fazendo 42 aninhos, estou novo, não estou? 42 anos de quê? Aqui. 42 anos de imprensa? Não, de imprensa 48. 42 de TV, mais 6 de rádio em São Paulo. Que maravilha, meus parabéns, meus cumprimentos. Obrigado. E que 42 anos e que 4 décadas de muita qualidade, a maioria disso aqui em Goiás, né, Paulo? Os 42 anos. Os 42 aqui. Aí, Quer dizer, teve um ano em Brasília, na Globo, mas... Quase meio século de muita verdade, de muita categoria. Obrigado, Brama. Leve um abraço para a dona Eni e para os meninos. Obrigadão. E a você, nosso agradecimento pela companhia, mais uma vez. Uma boa noite para você. Até domingo que vem. Programa Goiás na Frente. Eu gostaria de saber o que Goiás vai fazer para criar emprego para quem precisa. Goiás é um dos primeiros estados do Brasil a sair da crise, beneficiando os goianos com novos empregos. Apenas no primeiro bimestre deste ano foram criadas mais de 12 mil vagas de trabalho. Com o programa Goiás na Frente, a atração de novas empresas continua. A meta é aumentar a competitividade do nosso estado, garantindo o fornecimento de energia com a construção de novas subestações, redes e linhas de transmissão. Os recursos gerados pela venda da CELG já estão disponíveis e o novo gestor se obriga a investir mais 3 bilhões de reais nos próximos 3 anos. Resultado: energia estável e de qualidade para o pequeno e o grande negócio e mais conforto para as famílias goianas.
Goiás, inovação que cuida das pessoas. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. A Blind Lux traduz o sonho de morar bem em cada detalhe das persianas e cortinas que fabrica. Do rústico ao refinado, do básico ao sofisticado. A Blind Lux dá asas à sua imaginação para que você possa imprimir seu estilo em cada canto da sua casa ou escritório. Blind Lux, cores, formas e texturas únicas, criando uma atmosfera perfeita para os melhores momentos da sua vida. O Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya, não se reproduz apenas em vasos de planta. Ele também pode aparecer em lugares onde você menos imagina. É preciso ter cuidado. Afinal, o risco pode ser sério quando se leva o Aedes na brincadeira. Goiás Verdade. Tudo sobre o que eles estão fazendo ou deixando de fazer. Programa Paulo Berengues. Oferecimento Bom Tempo. Reflete você.